Continuando o nosso estudo de Atos, que já estamos quase no finalzinho, no capítulo 26. Ontem, a semana passada, a gente estudou o finalzinho do 24 e o 25, e hoje a gente vai ver o finalzinho do capítulo 25 e o capítulo 26, que continuam sendo o testemunho, né? Aqui a gente vai chamar, no capítulo é chamada de defesa de Paulo, mas a gente já viu que até hoje, cada vez que Paulo se colocou diante dos seus acusadores para se defender, o propósito maior dele, qual que era? Testemunhar o evangelho, né? Ele usou cada uma daquelas oportunidades como sido colocadas por Deus para que ele testemunhasse o evangelho que Jesus havia chamado ele para testemunhar. Então, o seu processo nesse momento já está decidido que ele iria para Roma, porque ele havia pedido, rejeitado ser levado a Jerusalém para ser julgado pelos judeus e os romanos, mas ele apelou para Roma, né? Sem saber, assim, ele já sabia que Deus queria que ele fosse para Roma, mas eu acho que naquele momento ali ele apelou sabendo que se ele ficasse em Jerusalém para ser julgado, ele seria condenado e provavelmente morto, né? E aí seria já o final da reta dele. Nós vimos também que ele passou 2 anos na cadeia, então aqui não foi um capítulo de uma semana para outra que ele ficou na cadeia, né? Foram 2 anos que o Félix tinha deixado ele na cadeia e agora tinha vindo Festo, que era um outro governador para Cesareia, e tinha encontrado com Paulo. O que a gente viu também que Festo ficou muito interessado e gostava de conversar com Paulo, né? Pelas coisas que ele tinha para dizer e pelos desafios que ele colocava, né? Então, Paulo havia feito aquele pedido de ir a Roma, devido à possibilidade de ser julgado em Jerusalém e ser condenado, isso a gente já viu. Porém, antes de embarcar para Roma, o rei Agripa II veio com a irmã, né, que a gente já viu que era irmã, mas vivia em incesto com ele, veio visitar e Festo contou para ele a história de Paulo. E a Agripa falou, então também quero conhecer esse Paulo. E foi onde a gente vai entrar hoje no capítulo 26, onde Paulo se apresenta a Agripa, o rei Agripa, e conta a sua história, apresenta a sua defesa, né? A questão nesse momento não é judicial. Então, Paulo não vai chegar ali para se defender diante de testemunhas que podem liberar ou não, porque agora ele já pediu para ir para Roma, então o julgamento final vai ter que ser em Roma, não importa o que aconteça ali. Ele está vendo aquela oportunidade de falar para o rei como uma oportunidade de testemunhar, de falar do evangelho, né? Então, essa é a única maneira que ele está encarando esse encontro, de testemunhar o evangelho, não só para o rei, mas a todas as pessoas que vão estar ali, que a gente vai ver que não era pouca gente, não, era muita gente. Olha aqui, ó. Oi, já troquei de lugar. Atos 25. No capítulo 25, versículo 23, diz assim: no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências, com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Então, ali não era só o Agripa, Berenice e Paulo, não. Era uma grande audiência de pessoas importantes, né? Então, gente, cada vez que a gente ouvir e ler uma coisa assim, pensa bem nas palavras de Jesus, né? Que eles iriam ser levados diante de governadores e pessoas importantes para testemunhar, né? E eles não era só aqueles 12, porque Paulo nem estava lá, Paulo veio depois. Então, não é só para eles, é para mim e para cada uma de vocês. Nós, quem sabe,
o que vai aparecer para a gente no futuro. Mas tem muitos cristãos sendo levados diante de autoridades, diante de soldados. Paulo, você acha que ele ficou caladinho ali enquanto estava na cadeia? Não. Todos os soldados, todos os capitães ali, os outros presos, todos ouviram do evangelho. Paulo, como Pedro, lembra quando Pedro estava preso? Estava cantando dentro da cadeia. Quando deu terremoto e eles saíram de lá. Então, as pessoas... Uma coisa que eu estava falando ontem num grupo de mães jovens, que a gente está dando um estudo para elas na igreja, e tem, né, quando você está com criança pequena, tem umas que tem 3, 4, 5 filhos, e tudo pequenininho, e aí você fica lidando com as dificuldades, né? Então tudo parece que é um peso grande, e a gente falando de alegria, né? De gozo, porque existe a diferença entre alegria, gozo e felicidade. Felicidade é uma coisa que você tem diante de uma circunstância agradável ou diante de uma celebração. Isso é felicidade. Gozo e alegria é algo que principalmente o cristão tem que carregar dentro. Se você anda com uma pessoa cristã que vive amargurada, que tem aquela cara caída, isso não tem a alegria, o gozo de Jesus dentro dela, porque o gozo e a alegria são independentes da circunstância. É aquilo que jorra de dentro, aquela água que Jesus prometeu que a gente ia ter, quando a gente pode estar agoniada, né? Como no caso da Mônica, ou como eu falei ontem com as meninas lá, eu falei, olha, eu estou no meu grupo, começou o processo de divórcio, é triste, tem uma menininha pequenininha, então eu falei, é real, o seu sofrimento é real, mas você tem que escolher o gozo de Jesus, tem que escolher a felicidade, o que eu disse para a Mônica também, o câncer é real, a enfermidade é real, mas eu tenho que escolher acreditar que Deus está cuidando de mim. Não é natural, sabe? Essa atitude que a Bíblia ensina de alegrar sempre, regozijar, chorar, não é natural do homem. É uma atitude que tem que ser intencional. Eu tenho que deliberadamente falar, tá ruim, não é o que eu queria, não é o que eu sonhei, não gosto disso, mas o gozo de Deus está comigo, a alegria do Senhor é a minha força, né? Então, são nesses momentos, não vou sair rindo, fazendo de conta, não é fazer de conta, né? Tem gente que fala fake until you make it, né? Então, assim, às vezes a gente tem que fazer de conta até a gente começar a sentir, porque se a gente não tentar, a gente não vai conseguir, porque a nossa natureza humana vai querer se isolar, vai querer se esconder, vai querer ficar chorando, e principalmente a nossa mente, porque Satanás sabe colocar minhoca na mente da gente, fazer tudo ficar maior, né? Então, a gente tem que ter consciência, tem que ter cuidado para vigiar aqui, ó. Apesar de Paulo estar na mão dos romanos e ser prisioneiro, ele estava no controle de tudo. Não ele, né? Mas Deus estava no controle de tudo. E o seu propósito era fazer a vontade de Deus. Jesus disse que ele iria para Roma, e que em Roma ele teria a oportunidade de falar de Jesus para todo mundo ali, né? Para as autoridades e para as pessoas de Roma. Não todo mundo de Roma, mas quem quisesse ouvir, né? Então, aquelas pessoas ali envolvidas naquele julgamento de Paulo estavam simplesmente sendo usados por Deus. Eles achavam que estavam controlando. No mesmo caso de Jesus, as pessoas que condenaram a Jesus, eles simplesmente foram instrumentos que Deus usou para cumprir o plano da salvação. O plano de Jesus morrer na cruz estava predito desde a fundação do mundo. Lá em Gênesis, capítulo 3, já estava predito aquele plano da salvação. Então, Jesus se entregou.
cada um daquelas pessoas envolvidas simplesmente estiveram ali naquele momento para cumprir o propósito de Deus na vida de Jesus, né? E a mesma coisa com Paulo. Essas autoridades, Deus havia colocado e elas estavam ali tendo a oportunidade de receber o evangelho. Elas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Paulo dizendo que Jesus era o Filho de Deus, que havia sido anunciado desde a fundação do mundo. Então, a gente termina o capítulo 25 com o rei Agripa interessado em conversar com Paulo. Festo aborda a questão com Agripa, ele fala, olha, eu já conversei com ele, eu escutei o que os judeus falaram, mas eu não vejo nada que ele mereça a pena de morte, eu não vejo nenhuma coisa tão ruim que ele tenha feito para merecer tão severo julgamento, né? Então, aí a gente vai ver agora como foi que Paulo se apresentou a Festo. Então, eu vou ler assim, algumas passagens. Aqui é onde Festo fala aqui, olha, ó rei Agripa, e todos os senhores que aqui presentes estão conosco, vejam que este homem, toda a comunidade judaica me faz petições a respeito deles em Jerusalém e aqui na Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas eu verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Então, ele apelou para Roma, pois não me parece razoável enviar. Aí ele estava falando com Agripa, eu tenho que escrever aqui para me mandar ele para Roma, eu tenho que colocar as acusações dele aqui. E eu não estou sabendo o que eu escrevo, porque, na minha opinião, ele não quebrou nenhuma lei, né? Então, ele falou, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações. Então, ele estava assim, sem saber o que fazer ali, né? Diante daquele preso que estava querendo, os judeus querendo que ele fosse morto, e ele não vendo realmente nada que pudesse condená-lo. Então, a Agripa falou, então traz que eu quero escutá-lo. Aí Paulo veio e se apresentou diante de Agripa. Então, vamos ver o que Paulo disse para ele. Primeiro, Paulo saudou, né? Então, no capítulo 26, vamos começar no versículo 2, fala assim, rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouça pacientemente. Então, Paulo sabia que Agripa tinha conhecimento das leis judaicas, por estudo ou por haver passado quase que a vida dele inteira ali naquela comunidade, ele tinha conhecimento das rixas e das controvérsias que apareciam entre eles, né? Entre eles mesmo, lembra que os fariseus e os saduceus diferiam acreditavam em coisas diferentes, apesar de os dois terem o mesmo Deus, mas em teologia havia umas pequenas diferenças entre eles. E aí ele fala, e especialmente, todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como eu vivi, sendo fariseu, de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Então, assim, qualquer pessoa que fosse líder religioso podia testemunhar de que Paulo havia sido cumpridor fiel de todos os costumes e regras da religião deles, né? Então, ele deixou bem claro e explicou que ele acreditava na mesma promessa e a mesma esperança que todos aqueles judeus acreditavam, que a mente dele não tinha mudado nesse sentido, que ele continuava crendo na palavra de Deus e no Velho Testamento e nos profetas, tudo para ele continuava igual, né?
ele destacou a verdade fundamental do evangelho que ele pregava, a doutrina da ressurreição. Então, vamos ver aqui no versículo 8, ele fala assim, vamos ver começando no 6. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperaram que se cumprisse, cultuando a Deus com fervor dia e noite. E é por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Então, ele estava sendo acusado por crer em Jesus, sabendo que Jesus era aquela esperança que os judeus estavam ansiando, né, que os profetas anunciaram. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Então, aí vem aquela discrepância outra vez, né, dos saduceus com os fariseus, porque um acreditava em ressurreição e outro não. Agora, o fato aqui é que Jesus ressuscitou, mas ele não morreu de novo, né? Porque Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus ressuscitou a filha do general lá romano. Teve várias histórias de ressurreição na Bíblia, só que essas pessoas todas voltaram a morrer, né? Não ressuscitaram e, como Jesus, estão vivas, né? Jesus não tem um túmulo onde aqui está o corpo de Jesus, como está o Buda, o Maomé, os outros deuses todos estão enterrados em um lugar e estão lá. O túmulo de Jesus está vazio. O corpo de Jesus nunca foi encontrado, né? E esse é o mistério que muita gente não consegue entender, né? E isso é fé. A fé é o que faz a gente acreditar nas coisas que não têm uma explicação plausível, acreditar nos mistérios de Deus, né? Então, a ressurreição de Jesus foi o que trouxe a vida eterna, que nos dá esperança da vida eterna. Quando Jesus morreu, ele derramou sangue para nos perdoar, mas quando ele viveu, ele acabou com o poder da morte eterna para mim e para cada um de nós. Através da ressurreição de Jesus, nós vamos ressuscitar um dia. Nós, um dia, vamos ter nossos corpos transformados e vamos viver para sempre com ele. Essa é a maravilha do Evangelho, né? Paulo mostrou que ele entendia a posição dos judeus porque ele mesmo tinha perseguido os cristãos. Então, ele não estava julgando a atitude dos judeus, ele estava tentando dizer, olha, eu era igual a eles antes, eu fui um perseguidor. Vamos ver aqui, nos versículos de 9 a 11, fala assim, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes e sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Então, Paulo não camuflou o que ele era no passado, ele assumiu a responsabilidade dele, né? Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra para castigá-los, tentava forçá-los a blasfemar. Então, Paulo estava dizendo para o rei Agripa, eu sei, eu entendo, porque eu fui desse jeito, eu fui assim. Lembra quando a gente falou do testemunho? Esse era eu, antes. Aí, o que aconteceu? Aí vamos ver aqui, começando no versículo 12 do capítulo 26. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com a autorização e permissão dos chefes e sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então, ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor?
e respondeu: sou eu, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-te, fique em pé, e eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a respeito do que lhe mostrarei. Então, ali foi o encontro, foi o momento da transformação de Paulo. Quantas vezes ele já contou essa história, hein? Que a gente já viu aqui? Várias, né? Várias. E essa história, gente, essa história é a história que salvou vidas. A gente não sabe quantas pessoas foram impactadas com essa história de Paulo. A gente sabe que foi muitas, porque hoje nós estamos aqui contando essa história, né? Então, isso quer dizer que o evangelho, alguém lá decidiu vir para esses lados de cá e trazer essa mensagem para nós, né? Que o evangelho se expandiu tanto. Ele contou como foi esse encontro com Jesus. Aqui fala no versículo 17, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios. Então, Jesus estava falando, eu tenho uma missão para você e eu vou te cuidar, eu vou te livrar do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio. O envio para quê? Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Então, essa era a paixão de Paulo, era trazer para Deus, trazer para a fé, para o reino de Deus, as pessoas perdidas. Quem eram as pessoas perdidas? Podia ser uma pessoa boazinha como Cornélio, temente a Deus, fazendo as coisas, mas não sabia tudo, não sabia de todos os detalhes do que era necessário, né, para ter o reino de Deus. Então, Paulo iria levar essa mensagem para eles, a mensagem de que para chegar ao reino de Deus, para chegar a um relacionamento com Deus, era necessário acreditar na ressurreição de Jesus, acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E a gente vê isso tanto em todas as cartas que Paulo escreveu. Ele sempre colocou ênfase nisso e no zelo dele, para que tudo fosse feito da maneira que ele tinha recebido de Jesus. Ele não queria que nada deturpasse a fé cristã, que fosse seguida à risca da maneira que Jesus tinha ensinado para ele, né? Ele obedeceu às instruções de Jesus e foi preso em Jerusalém por causa dessa perseguição. No versículo 19, 20, ele fala assim, preguei em primeiro aos que estavam em Damasco, depois estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o arrependimento. Então, não é só um arrependimento de boca para fora, né? É um arrependimento que mostra, que a gente mostra com as nossas atitudes, que existe uma transformação visível, que as pessoas falam, uau, nossa, essa está diferente, você não era assim. Ou, por exemplo, você preocupava, agora você está tranquila diante das dificuldades, você está tranquila. O que aconteceu com você? Né? Então, alguma coisa em nós vai transformar quando a gente tem esse encontro com Jesus, alguma experiência. E uma outra coisa que eu fico, assim, é perceber Deus nas mínimas coisas, sabe? Passa a prestar atenção. Eu estava falando isso com a Mônica ontem, eu falei, sabe, cada dia, cada coisinha, por exemplo, você não estava sentindo nada, de repente uma pedrinha sai assim, sem mais nem menos? Nunca ouvi falar nisso? Quem tem pedra de rins quase morre de dor para expelir, e a pedrinha... Então, assim, isso é bênção. Isso é Deus te falando, vai se cuidar, ó. Tá na hora de tomar uma providência. Então, assim, cada detalhe das coisas que acontecem na nossa vida, que a gente veja a mão de Deus, né? O mal vem porque esse mundo está dominado pelo maligno, né? Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas que a gente tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Então, assim, Deus vai cuidar da gente, e a gente tem que confiar nisso, né? Deus protegeu a Paulo
deixando ele pregar a várias pessoas e cumpriu as profecias do Velho Testamento. Então, olha como que Paulo diz aqui, no versículo 22 e 23. Eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Eles já profetizaram, mas essas pessoas estavam, só via aqui, ó, não conseguiam abrir a mente para ver tudo que Deus estava mostrando ali, ó, para ver a revelação de Deus através de Jesus. Disseram que haveria que acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. Então, o que ele quer dizer aqui? O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Já tinha gente ressuscitado antes, mas aqui ele está falando a ressuscitar para a eternidade. Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Ele está ao lado de Deus, ele cuida de nós, ele nos ouve, ele é o nosso advogado diante de Deus. Então, nós, cada uma de nós, que temos a salvação em Jesus, um dia vamos participar dessa ressurreição eterna de Jesus, né? Jesus vai voltar. Paulo fala isso várias vezes nas cartas dele. A gente que está lendo a Bíblia, quem está comigo lá no livro de Colossenses e Gálatas e Coríntios, Paulo fala muito sobre a volta de Jesus, né? E nessa volta é quando a gente vai receber corpos glorificados, né? Eu não sei como que vai ser quando eu morrer aqui, eu não sei o que eu vou virar quando eu chegar lá, ou se é só o espírito, mas eu sei que na volta de Jesus, os mortos vão ressuscitar primeiro. A Bíblia fala isso, que os mortos vão ressuscitar primeiro, com corpos glorificados. Não importa se o corpo nunca foi achado, se ficou no fundo do oceano, se foi carbonizado ou cremado, ou se está lá num cemitério. Jesus tem poder, se Deus criou cada parte da nossa célula, ele tem poder de trazer, juntar os pedacinhos que ficaram voando numa explosão de avião ou no que for. Deus tem poder de botar tudo junto de novo e fazer um corpo glorificado para nós. Então, é essa ressurreição que Paulo estava falando aqui. Jesus foi o primeiro que participou dessa ressurreição, a ressurreição para a eternidade. Ele não foi o primeiro a ressuscitar, né? Porque tiveram várias histórias na Bíblia de pessoas que ressuscitaram, mas de ressuscitar para a eternidade, Jesus foi o primeiro. A essa altura, Festo, então, olha só, Paulo, então, estava discursando toda essa pregação, né? Porque isso aqui é uma pregação. E aí Festo falou, você está louco, né? Para com essa história. Interrompeu a mensagem dele, falou, esses ensinamentos ficaram com a cabeça doida, olha o que ele falou. Você está louco, Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura. E Paulo falou, não estou louco, excelentíssimo, olha só, nunca perdeu o respeito, né? Tratando as pessoas na hierarquia certa. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Então, o que ele quer dizer? O rei Agripa não só conhecia todos os costumes dos judeus, mas esse rei Agripa, que era irmão de Herodes, né? Era irmão ou filho? Do Herodes que mandou crucificar Jesus, que estava lá, claro que ficou sabendo de tudo isso que aconteceu em Jerusalém. E aqui tinha passado o quê? Uns 30 anos, 20, 30 anos. Então, o Agripa tinha conhecimento de tudo que tinha passado, inclusive de que Jesus havia ressuscitado, né? Então, Paulo está dizendo, eu sei, rei Agripa, que o senhor sabe do que eu estou falando é verdade. O senhor tem conhecimento dessa verdade, né? Aí, o que o rei falou? Aí, primeiro, ele perguntou, rei, acreditas nos profetas? Eu sei que sim, eu sei que o senhor acredita.
Então, Paulo está desafiando o rei, né? Então, Agripa falou para Paulo: você acha que em tão pouco tempo você pode me convencer a tornar-me cristão? Então, é aquela defensiva, né? Estava balançado, mas não ia ceder, porque a posição dele era mais importante, né? A posição social dele, a honra que ele tinha. Nossa, aceitar o que Paulo estava falando? Não, o que é isso? Virar cristão? Pode até que ele tenha virado em secreto, né? A gente não sabe porque a Bíblia não revela nada disso. Mas ali, naquele momento, ele disse: não, isso, eu não quero saber disso. Você acha que vai me convencer com essas palavras? Aí, o que Paulo respondeu? Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem as algemas. Então, o que ele quer dizer? Não só o senhor rei, eu espero que todo mundo que está aqui, nessa audiência, um dia se torne como eu, creia em Jesus Cristo, creia na salvação através do sangue de Jesus e na ressurreição de Jesus. Agora, eu espero que vocês não tenham as algemas que eu tenho, né? Eu espero que vocês não tenham que passar pelas prisões, pelas acusações que eu estou passando, mas sim, eu quero que cada um de vocês aceite a mensagem do Evangelho. Então, essa era tão destemido que Paulo era, né? Diante ali, ele podia ficar amedrontado, ele podia ficar assustado, mas a gente sabe que na vida de Paulo, o mais importante era obedecer a Deus, cumprir os propósitos que Deus tinha na vida dele, né? Agripa reconheceu que Paulo usou a sua defesa para expressar a sua fé em Jesus. E Paulo afirmou que essa mesma era o seu objetivo, né? Quando a Agripa falou isso para ele, né? Você acha que vai me convencer? Né? E Paulo falou: não, mas eu quero convencer, não é só a você, é a todo mundo. Agripa, como Cláudio Lisias e Festo, concluíram que Paulo não tinha feito nada que merecesse a morte. Então, olha aqui o que fala. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ter sido posto em liberdade se não houvesse apelado para César. Aí vem o que eu acabei de falar, em ver a mão de Deus em cada coisa. Né? Se ali naquele momento, o rei Agripa e Festo falavam: ok, nós não te reconhecemos culpado, você está livre para ir. Ele saía daquele julgamento, os judeus faziam uma armadilha e matavam a Paulo. E o ministério que Deus ainda tinha para ele não seria cumprido. Né? Então, não foi coincidência que Paulo tenha pedido para ir para Roma, quando ele rejeitou ser julgado em Jerusalém. Foi o plano de Deus. Lembra que Jesus havia dito que Deus, o Espírito Santo, ia dar a ele sabedoria. O Espírito Santo ia falar através deles. Né? Então, a gente vê que muitas vezes, Paulo mesmo reconhece que as palavras não eram dele, que era o Espírito Santo que estava falando através dele. Né? Então, é reconhecer, isso é cuidado de Deus na vida de Paulo. O mais lindo na vida de Paulo era a paz que ele podia sentir no meio das dificuldades e a confiança que tinha no seu Deus. Ele nos deixou lindas cartas, contando suas experiências e nos ensinando a ser cristãos determinados a cumprir a vontade do Pai. Paulo não perdeu uma só oportunidade de pregar o Evangelho para nobres ou simples, igual ele falou aqui, né? O Evangelho de Cristo iguala como pecadores e carentes de salvação, grandes e pequenos, pobres e ricos, nobres e pessoas comuns. Ninguém é tão grande que não possa se submeter a ele e tão pequeno que se considere indigno de recebê-lo. A verdade que há no Evangelho não pode ser algemada, silenciada, sonegada,
nem mesmo que sejam mortos os seus anunciantes. E até mais poderosa ela fica, se alguém é Marte pela palavra de Deus. Até nas pedras está registrado o que ela é. Ela é eterna e há de ser proclamada a todos os povos. Em Lucas, vamos ler aqui, Lucas 19, 37, olha só. Diz assim: alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Isso é quando Jesus estava entrando em Jerusalém no domingo de Ramos, e todo mundo dizia: bendito que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor, bendito que vem. E aí os fariseus falavam: fala para eles parar com isso, que isso é blasfêmia. Aí o que Jesus disse? Eu lhes digo, se eles calarem, as pedras clamarão. Então, cada um de nós, aqui, nesse quadradinho, temos a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho a alguém que não conhece. Se você pensar que você vai estar tirando do inferno alguém só por falar de Jesus a essa pessoa, por dar esperança, não é a sua obrigação ou a minha convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. O meu trabalho é ser testemunha, é ser o mensageiro dessa palavra de Deus, como Paulo foi, né? O diálogo do Senhor Jesus Cristo com Paulo foi suficiente para que ele tivesse a sua vida transformada, saísse do peso da lei e fosse transportado para a leveza e a responsabilidade que há na graça de Deus. A gente fala que a salvação é de graça, né? É a graça de Deus, é o amor de Deus por nós, mas ela vem com um peso de uma grande responsabilidade, né? E a gente tem que tomar em sério essa responsabilidade. Paulo possuía apenas um alvo na sua vida: servir a Cristo e levar a mensagem de salvação a todos os que não conheciam a Jesus. Em Filipenses 3, 12 a 14, diz assim: não quero dizer que eu já venci ou que já me tornei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio para o qual Jesus Cristo me conquistou. Irmãos, quanto a mim, eu não acho que já conquistei esse prêmio, porém uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, porque imagina se ele passasse o resto da vida carregando aquela culpa que ele tinha de ter matado os judeus, de ter negado a Jesus, né? Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e me esforço para alcançar as que estão diante de mim. A nossa mente tem que estar fixada adiante. E a nossa mente de cristão tem que estar fixada na eternidade. E esse tempo aqui que nós estamos vivendo é passageiro, nada dura aqui. Tudo passa, né? A tristeza passa, as dificuldades passam, os problemas passam. Se a gente tem a nossa meta na eternidade, a gente vai estar com a nossa esperança onde tem que estar, em Jesus, né? E ele continua: me esforço em alcançar as que estão diante de mim, e assim eu prossigo para o alvo, a fim de conquistar o prêmio que Deus nos chamou para receber em Cristo Jesus. O apóstolo diz que prossegue para o alvo, para o prêmio. Qual é o alvo? Jesus. Qual é o prêmio? Jesus. Essas palavras devem nos inspirar também. Que Jesus Cristo seja o seu alvo, o meu alvo, que agradar a Ele, que servir a Ele de todo o coração, seja o nosso alvo, que seja o nosso objetivo, e que a gente... minha oração é que Deus inquiete o nosso coração para levar essa mensagem, como Ele fez com Paulo. Que a gente sinta essa responsabilidade pela alma perdida, essa responsabilidade de
arrancar as pessoas da garra de Satanás e trazer para a salvação, para a luz de Jesus. Deus abençoe vocês nessa semana.